Paz do Senhor Jesus, boa noite, amadas irmãs, amados irmãos. Nós estamos na lição de número 11 e hoje nós vamos estudar o discípulo vivendo cheio do Espírito, né? Esta lição que está na nossa apostila e que é baseada em Efésios capítulo 5, versículo 18, nos fala sobre vivemos cheios do Espírito Santo de Deus. Como nós estudamos na lição passada, o discípulo, ele tem que ter o Espírito Santo do Senhor em sua vida. Então nós vimos, várias passagens bíblicas onde vejamos a necessidade de ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, né? Mas, ao longo do tempo, nós devemos nos policiar, porque nós devemos viver cheios do Espírito e não ir se esvaziando conforme vai passando o tempo, conforme vai passando a época, né? Tem pessoas que eles entram no caminho do Senhor, aceitam o Senhor Jesus Cristo, começam a agora viver pela graça de Deus, e vai passando-se alguns anos ou até meses, em alguns casos, os problemas vão vindo e a pessoa, em vez de se encher cada dia mais do Espírito Santo de Deus, ela vai se esvaziando. É como um copo d'água que, embora quando aceitou Jesus estava cheio, né? Mas a pessoa foi se esvaziando. Mas a Bíblia diz o quê? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Viver cheio do Espírito significa ser alegre, confiante, revestido de poder, e o poder que vem de Deus. Mas não é todo momento que uma pessoa cheia do Espírito ela vai estar alegre, vai ter momentos em que ela vai ficar triste. Mas qual que é a diferença? Quando ela fica triste, ela não vai descontar aquilo na outra pessoa. Ela já não vai descontar o problema que está acontecendo com ela em outra pessoa. Mas uma pessoa cheia do Espírito de Deus, ela confia que por intermédio de Deus, o Senhor irá entrar com uma providência em sua vida. Então, nós vamos ver na próxima, na lição de número 13, que fala sobre os frutos do Espírito. Por que os frutos não são achados no meio daqueles que estão vivendo pelo Espírito? Porque muitas das vezes a pessoa ela está vazia do Espírito Santo de Deus. E é o que a lição hoje ela quer nos deixar bem esclarecidos, que devemos viver uma vida cheios do Espírito, né? Disse aqui a palavra do Senhor é o seguinte, que o apóstolo Paulo, no momento em que ele encontrou-se com Jesus, o caminho de Damasco, né? Ele encontrou-se com Deus, né? No momento da sua conversão, o Senhor, ele transforma a vida de Paulo, mas até então, Paulo não deixava de ser, o seu nome era Saulo, né? Então ele não deixava de ter aquelas características ainda de um perseguidor. Mas após aquele momento de entrega ali, de reconhecimento, em que ele vê Jesus, em que ele vê aquela luz que o transforma, a palavra do Senhor nos diz que Paulo passa a ficar cego e ele vai para uma casa e ali o perseguidor, né, que perseguia a igreja do Senhor já não tinha mais nenhum poder para perseguir a igreja, porque ele estava cego. Nesse período, a palavra do Senhor nos diz que ele começou a buscar a Deus e de uma forma constante. Então, a primeira coisa que nós devemos saber é que para ser cheios do Espírito Santo, nós devemos buscar ao Senhor de uma forma constante, todos os dias.
Não é de vez em quando, ou quando você tiver tempo, ou quando você quiser. Não é assim. A vida com Deus não é dessa maneira. Por quê? Quando o apóstolo Paulo, ele se converte, Deus trabalha no ser do apóstolo Paulo, né? Que até então, como eu disse, chamava Saulo, e a Bíblia diz que houve uma transformação e o nome dele foi transformado em Paulo. Naquele momento o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dele e ele começa a ser cheio do Espírito Santo. Foi por isso que Deus lhe deu algumas coisas, como nós vimos na lição passada, são ousadia, poder, autoridade. Deus não dá para qualquer pessoa. Deus só dá essas características para pessoas cheias do Espírito Santo. Imagina se Deus vai dar ousadia para uma pessoa que muitas das vezes ela vai fazer coisas ruins. Ela vai ter ousadia, mas é para agir mal na face dessa terra. Então, Deus, ele dá essas características fortes, essas características, esses dons para pessoas que buscam ser cheias do Espírito Santo de Deus. Então, nós devemos não só ter o Espírito Santo, mas como buscar ser cheio do Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz assim, que o Espírito Santo, ele produz o quê? Primeiramente, no pecador, arrependimento de pecados. Então, também não tem como uma pessoa que ela não se arrepende de ter feito mal para alguém, ou de ter falado mal de alguém, porque não é possível que uma pessoa com o Espírito Santo fale mal de alguém hoje. Não há possibilidade. Então essa pessoa está vazia de Deus, né? Não é possível também que uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo continue na prática da imoralidade, continue na prática das mentiras. Não é possível. Então, não pode jorrar de uma mesma árvore água doce e água amarga. É o que diz a palavra do Senhor. Então, para analisar se a pessoa está cheia do Espírito Santo, nós vamos ter que ver lá em Gálatas capítulo 5 os frutos do Espírito. Que frutos são esses? Lá nós vamos estudar um a um, como nas campanhas de oração nós estivemos estudando um a um. Vai falar sobre o amor, a paciência, o domínio próprio, a mansidão. Então, não é muito difícil de se ver se a pessoa é cheia do Espírito Santo ou não. Bom, mas existe uma promessa sobre a pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, ao qual essa promessa não pode ser ignorada. Essa promessa não pode ser deixada de lado, e essa promessa ela tem que ser buscada. Ela tem que ser uma busca incessante tua, se você não é batizado com o Espírito Santo. Por quê? A pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela recebe o batismo no Espírito Santo. Esse batismo no Espírito Santo, ele vem através da oração. Lá em Atos, no capítulo 1, versículo 14, nos diz que quando o Senhor ascendeu ao céu, Jesus, ordenou aos seus discípulos para ficarem em Jerusalém, até que do alto, que de Deus, eles houvessem recebido em suas vidas o Espírito Santo. Então eles tinham que ficar no mesmo lugar, esperando e buscando a face de Deus, para que do alto eles fossem revestidos de poder. Não podiam sair pregando a palavra sem ser cheios de poder, não podiam ser vazios, tinham que ser cheios do Espírito Santo de Deus para pregar a palavra, para louvar o nome do Senhor, para fazer qualquer outra tarefa para a obra do Senhor. Isso não é diferente nos dias de hoje. Hoje, para realizarmos qualquer tarefa na obra do Senhor, no meio
da grande seara, como diz a palavra do Senhor, nós temos que estar cheios do Espírito Santo e sermos batizados no Espírito Santo. Como no dia de Pentecostes, nós podemos ser batizados em qualquer instante. Lá naquele momento foi no dia do Pentecostes, Atos capítulo 2. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, unânimes em oração, quer dizer, estavam ligados em oração, todos buscando uma mesma coisa. O Senhor salvava e acrescentava almas todos os dias, em torno de 5.000 almas por dia, e também eles eram cheios do Espírito Santo. Aí o sinal que veio sobre eles foi: e começaram a falar noutras línguas. Então, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: e no dia do descanso, da oração de joelho, quando foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, a qual o Espírito Santo lhes concedia. Então, essas línguas que eram concedidas a este povo que estava ali assentado e reunido no nome do Senhor Jesus, eram línguas que ninguém sabia interpretar, uns aos outros não sabiam. É as línguas estranhas que você ouve hoje, apesar que nós temos também, infelizmente, pessoas que imitam, né, o falar em línguas, mas a pessoa que recebe o batismo no Espírito Santo, ela fala numa língua completamente desconhecida por qualquer intérprete, não vai conseguir decifrar, não vai conseguir interpretar, tá? Porque a Bíblia diz que fala na língua dos anjos, não é uma língua qualquer, é a língua dos anjos. Então, a pessoa, em primeiro lugar, que fala em línguas, ela fala em línguas através do batismo no Espírito Santo, é o sinal. Se você não fala em línguas, então você não é batizada no Espírito Santo, tá? Porque ser cheio do Espírito Santo não significa que você é batizado em línguas, tá? Que você é batizado no Espírito Santo. Para ser batizado no Espírito Santo, você precisa ter este sinal: falar em línguas que são chamadas de línguas estranhas, tá bom? Bom, o que aconteceu através de Jesus, né? Houve o arrependimento de pecados, né, do povo ali na pregação de João, né, João Batista. E a palavra do Senhor nos diz que, através daquela mensagem que João Batista pregava, o Senhor Jesus, ele veio para batizar com água e com fogo. Então, quem batiza no Espírito Santo, como nós falamos já em várias lições passadas, é a Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá? Então, é Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo. Agora, o ato de você falar em línguas, tá? É um sinal de que você é batizado no Espírito Santo. Batizado com o Espírito Santo é outra coisa, tá? O batismo com o Espírito Santo é outra coisa. O que é o batismo com o Espírito Santo? É aquele batismo por imersão, ao qual nós falamos, que é o batismo nas águas, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Batismo em águas. Batismo no Espírito Santo é o batismo que você fala em línguas estranhas, tá? O que é esse batismo, né? Nós estamos aqui na apostila. Por que ele é uma promessa do Pai, né? O Senhor prometeu que ele não nos deixaria sós nem órfãos, né? Mas enviaria outro Consolador. Então, é uma promessa do Senhor Jesus. É um revestimento de poder
Como eu disse, uma pessoa, ela não pode de maneira nenhuma querer expulsar um demônio se ela não estiver cheia do Espírito Santo. Agora, demônio não se expulsa com línguas estranhas, mas é preciso que a pessoa seja batizada no Espírito Santo para expulsar demônios, tá? Eu te provo na Bíblia. Marcos, capítulo 16, versículo 17, tá? Eu vou abrir aqui rapidinho. Enquanto isso, nós vamos tirando algumas dúvidas aqui. Então, o batismo com Espírito Santo, ele não tem nada a ver, tá, com o batismo no Espírito Santo. Nós temos que saber que o batismo no Espírito Santo é necessário falar em línguas, e é uma busca que você só vai conseguir na oração, tá bom? Não tem outra forma se não for através da oração. Então, aqui no versículo 17 do capítulo 16 de Mateus, fala assim, ó: bem-aventurado, respondeu e disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus, né? Então, através do Espírito Santo, nós temos a revelação dos altos céus de que precisamos buscar na presença de Deus esse revestimento de poder, tá? Nós vamos ler aqui também em Marcos, onde fala sobre as missões. Marcos 16. É difícil ter todos os versículos separados, então eu deixei aqui a Bíblia online aberta para ficar mais fácil. Marcos, capítulo 16, e o versículo de número 17. Só um minuto, por favor. Então, como nós estamos falando sobre as missões que não podem ser feitas de qualquer maneira, é importante nós ressaltarmos que nenhum pregador é enviado sem ser batizado no Espírito Santo, tá? Nenhum pregador, ele é enviado sem ser batizado no Espírito Santo, tá? Se você conhece algum pregador que infelizmente ele foi enviado aí sem o Espírito Santo, sem esse batismo no Espírito Santo, nós sabemos que há uma necessidade dele buscar a face do Senhor, até mesmo porque o seu ministério não vai para frente, né? Nós sabemos disso. Diz assim a palavra: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem falou isso? Jesus. Está falado. Jesus falou e está falado. Então, quando o Senhor fala que é um revestimento de poder e que ninguém pode fazer a obra do Senhor sem ser batizado no Espírito Santo, é porque é uma realidade. Não tem como expulsar demônio, curar as pessoas sem ser cheio do Espírito Santo e sem ser batizado no Espírito Santo, tá? Não tem como. Se você conhece alguém que faz tudo isso sem ser batizado, é uma pergunta aí a se fazer: que árvore é essa, né? Porque nós não podemos confundir revelação com adivinhação, como eu disse. Profecias, tá? Com acertismos, né? O que é acertismo? É aquela frase, nossa, essa igreja está cheia de problema. Toda igreja tem problema. Toda igreja tem crença com problema. Então, não é profecia, né? Deus está me revelando que aqui tem mulheres que têm problema no útero.
Vai numa igreja aí que tenha mulheres que não têm problema no útero. Então é ascetismo, em vez de a revelação ou profecias de verdade. Temos que saber separar, tá? É uma necessidade da igreja e do povo, né? Sermos batizados no Espírito Santo. As línguas estranhas edificam primeiramente a minha vida, a tua vida, tá? Você falar em língua edifica a tua vida. A minha vida é edificada através das línguas que eu falo, tá certo? Por quê? Porque já houve casos, e está isso dentro da palavra, que a pessoa fala em língua para atacar o outro, né? Querendo trazer profecias, e a palavra de Deus diz que a profecia sem o amor, ela é nula, né? Ela é nula. Então, a pessoa está falando em línguas, é como um sino que tine, quer dizer, faz barulho, mas não tem serventia para nada. Então, falar em línguas, ser batizado no Espírito Santo, mas não vigiar com a sua boca, falar em línguas, não ter amor, não ter perdão dentro do seu coração. Oh, irmã, mas a irmã disse que se a pessoa é cheia do Espírito Santo, não vai ter nada disso. Mas e se a pessoa não é cheia do Espírito Santo, é batizada no Espírito, porque um dia foi batizada, aí foi se esvaziando, como é o copo, a comparação do copo que eu fiz no começo, e hoje ela fala em línguas e fala por falar. Tem muita gente com 20, 30 anos que fala em línguas, que é batizado no Espírito Santo, e infelizmente são apenas sinos que tines, barulho, muito barulho, por sinal. Mas infelizmente estão vazias por dentro, porque são pessoas que dão sinais do velho homem, da carnalidade, do pecado, que nós vamos estudar esses frutos da carne nas próximas lições. Bom, você que tem a sua apostila aí, viu que o quinto ponto é o Espírito Santo como líder. Por quê? Quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós somos pessoas batizadas no Espírito Santo, quem rege a nossa vida é o Espírito Santo. Ele nos ensinará todas as coisas. João 14, 26. Nós já lemos aqui nas lições passadas. E o Espírito Santo do Senhor vos ensinará o que deveis fazer. A Bíblia é clara. E eu já disse várias vezes, ela tem que ser prática para as nossas vidas. Não é a tua vontade que tem que ser feita, é a vontade de Deus, do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos santifica, tá? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Então, a partir do momento que o Espírito Santo nos regenera, certo? Nós aceitamos Jesus, começa um processo de santificação. E essa santificação, ela vai nos levar ao céu. A Bíblia nos diz que sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então é necessário que o Espírito Santo faça essa obra de regeneração na nossa vida, nos purificando, nos fazendo nos arrepender dos nossos pecados, porque sem essa santificação, nós não veremos a Deus. O Espírito Santo é aquele que dirige a igreja de Cristo. Então, João 16, 13 diz assim, que no dia do Pentecostes, a igreja foi assumida por quem? Pelo Espírito Santo. E ele, em sua infinita sabedoria, é quem guia a noiva eleita de Cristo, a igreja. Nós somos a noiva do Senhor Jesus Cristo, representando a igreja, como nós vimos na lição de número 1. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E para sermos esta igreja, precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, tá? Então, quando você recebe o Espírito Santo de Deus, quando você começa a buscar
e o busca em oração, na regeneração, para a regeneração e santificação dos seus pecados. O que é batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é quando a pessoa é selada pelo Espírito Santo de Deus e ela fala em outras línguas, novas línguas, a qual homem nenhum pode interpretar, é a língua dos anjos. E nós vemos aqui porque nós devemos buscar os dons espirituais em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 10. A lição de número 12 é os dons do Espírito. E eu gostaria que cada irmã que assistisse esse vídeo buscasse pelo menos um dom e colocasse para mim, tanto no WhatsApp como no Facebook, tá bom? Eu agradeço, que Deus abençoe as amadas irmãs, fique na paz e até amanhã em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.